Olá, reforma da Previdência aprovada. É hora de tirar as dúvidas sobre as principais mudanças. Este é o tema do Em Discussão de hoje. Nosso convidado é Rodolfo Hammer, advogado previdenciário. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Vamos tirar as dúvidas aí, que são muitas, talvez 30 minutos não dê tempo para tudo, mas começar aí pelas principais alterações. Obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, é uma honra e um prazer estar aqui hoje falando para vocês e para os nossos telespectadores. Obrigado, doutor. Começando com as principais alterações, quais são elas, doutor? Olha, a reforma da Previdência aprovada, nós sabemos que ela teve um longo caminho, foram 8 meses de discussão, primeiro na Câmara, depois no Senado, ela foi aprovada e depois de aprovada ela precisa ser promulgada. Então a primeira coisa que cabe a nós explicar é, ela ainda não foi promulgada. Não era necessário que o presidente da República fizesse a promulgação porque se trata de uma PEC. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição, uma proposta de emenda constitucional. Então não precisa, o próprio Senado junto com a Câmara, ou seja, o Congresso Nacional poderia fazer essa promulgação. Mas, provavelmente, por se tratar de uma proposta vinda do governo federal, eles mais ou menos fizeram uma conversa entre eles, falaram assim, vamos esperar o presidente Jair Bolsonaro voltar para que nós possamos juntos fazer essa promulgação. Então está previsto lá para o dia 19 agora de novembro essa promulgação. Então, para você que nos acompanha, a gente nessa gravação aqui no finalzinho de outubro de 2019, a reforma foi concluída em 23 de outubro e aqui o doutor nos esclarecendo que ela deve ser promulgada, ou seja, passa a valer definitivamente a partir de final de novembro, é isso que do 19 mais ou menos de mais novembro. Mais ou menos 19 de novembro, só para a gente se situar. Doutor, as principais alterações, primeiro é a idade, né? Na verdade o que aconteceu com essa reforma aprovada, o que acaba hoje é a aposentadoria por tempo de contribuição. Deixa de existir no nosso sistema de previdência aquela aposentadoria que a gente fala, o homem tem que pagar a aposentadoria por 35 anos e a mulher por 30 anos. E se implementa no Brasil um sistema de aposentadoria por idade, que até então ele existia, mas ele não era obrigatoriamente só por idade, ele tinha por tempo de contribuição. Certo. Então hoje o que se implementa com essa reforma é a obrigatoriedade de se ter uma idade mínima, assim como em outros países já existe. O Brasil entendeu que era necessário para suprir esse déficit que se tanto falava. Até então poderia se aposentar contribuindo por 35 ou 30 anos, independentemente de ter 62 ou 65 anos. Agora não mais, né? Agora não mais. Então, e a regra 62 e 65, isso já era ou é novo? Na verdade, o que aconteceu? Eles implementaram uma condição que você tem que conjugar e fazer em conjunto. Hoje, para se aposentar, ainda não valendo a nova regra, sim, você precisa ter o homem 35 anos de contribuição e qualquer idade, e a mulher 30 anos de contribuição e qualquer idade. É a chamada aposentadoria por tempo de contribuição. A partir do momento que a nova Previdência passar a valer, não vai bastar ter 30 anos a mulher ou 35 o homem, ele vai precisar de uma idade mínima. E foi estipulada que a mulher teria que ter 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade. Para quê? Para que ele pudesse requerer a sua aposentadoria. Ou seja, todas as aposentadorias no Brasil passarão a ser aposentadorias por idade. Tem que ter esse mínimo de idade. A gente fala sempre do regime geral, né? Que esse é para todo, digamos, para a iniciativa privada, né? E tem os servidores, e são as mesmas idades. Na verdade, o que acontece? E é muito importante essa sua pergunta para que a gente faça essa separação. A reforma da Previdência, ela trata hoje do regime geral de previdência social, que a gente chama é conhecido como INSS. É aquele que todos os trabalhadores da iniciativa privada estão obrigatoriamente incluídos. Eles precisam contribuir de forma obrigatória. Além disso, essa reforma engloba também os servidores públicos federais. Por quê? Porque os servidores públicos estaduais e municipais não foram incluídos nessa reforma. Então, existe essa primeira separação. Isso é muito importante ficar claro, porque muita gente tem confundido. O professor estadual vai estar dentro da reforma? Não, por enquanto não. Existe até em tramitação a PEC paralela que trata da inclusão dos municípios, Distrito Federal e os estados na reforma da Previdência, mas que ainda não foi aprovada. E se for do estado ou do município mais CLT? Tá, quando você trabalha no estado e município e é CLT,
você utiliza do regime do INSS. Ah, tá. Então você já está incluso nessa regra. Se você for servidor, seja estadual ou municipal, por CLT, você já está nessa nova reforma que está aí. É que hoje tem muito menos isso, muito né? Tem uma menos, época que tinha mais, depois vocês, quem era nesse sentido passou a ser servidor ou continuou CLT, você consegue normalmente. E pela expectativa do senhor, como deve ser essa aprovação nessa segunda fase, por meio de uma PEC para abranger os servidores dos estados e dos municípios? O que se diz, inclusive lá em Brasília, o que se diz, e a gente ouve isso muito de bastidor, quem está com essa proposta, com essa PEC hoje no Senado é o senador Tasso Gereissati. Dizem que ele já está com essa PEC muito bem evoluída. Certo. E que provavelmente esse ano de 2019 ela não será aprovada, mas ela caminha para essa aprovação para o próximo ano de 2020. Todavia, sabemos que 2020 é um ano de eleição e toda vez que você tem eleição, as mudanças legislativas elas acabam ficando um pouco tímidas. Sim. E perdem musculatura por conta da própria eleição. Sim. Mas o governo federal disse que vai trabalhar intensamente nessa PEC dos estados e municípios, bem como o Distrito Federal. Essa PEC ela tenta incluir os estados para que eles também tenham o mesmo tipo de reforma da Previdência que nós tivemos para o INSS, abrangendo eles, ou seja, impondo uma idade específica, aumentando alíquotas de contribuição, etc, etc. Entendi. Doutor, então a gente está falando da nova Previdência do regime geral, chamado INSS, para todos, e quando se trata de servidores, os servidores federais, e como o senhor explicou, então, para municipais e estaduais com regime próprio, vai ser, a previsão é para 2020, com essa proposta de emenda constitucional. Porém, só para a gente deixar um pouquinho mais claro também, as regras que não mudaram. Rurais, por exemplo, não mudou, né? 55 e 60, 55 para mulher, para quem se aposenta por... Apesar que rural também, hoje está ficando mais raro, assim? Na verdade, o que aconteceu? Foram algumas das questões que nós tivemos muita discussão e pouca mudança, ou quase nada, é a questão do rural e a questão do benefício de prestação continuada, que é aquele conhecido muito vulgarmente como LOAS. Certo. Trata da Lei Orgânica de Assistência Social. Que é um salário mínimo e acabou não mudando, isso, né? Que é o benefício de prestação continuada para as pessoas que têm uma condição muito, muito pobre, até uma condição que eles consideram de miserabilidade, tem que ter 65 anos ou mais, ou uma deficiência física e intelectual. Fora isso, essa renda tem que ser 1/4 do salário mínimo e a questão do rural. Essas duas ponderações foram muito discutidas lá no Congresso e isso fez com que o governo, nesse sentido, cedesse para aprovar de outra forma a Previdência, porque senão, segundo o governo, isso não seria aprovado. Então, por isso, nessas questões não houveram mudanças no benefício de prestação continuada, bem como na questão rural, que continuam com as mesmas regras. Então, ou seja, para você conseguir um benefício de prestação continuada, a pessoa ainda precisa ter 65 anos, ou, se for a idade, ou ter uma deficiência física ou mental, e naquela entidade familiar ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Certo. Tá? O que eu penso que vai acontecer nesses benefícios, tanto rural quanto o benefício de prestação continuada, e bem como naqueles benefícios que são conhecidos benefícios por incapacidade, pessoas que estão afastadas porque não conseguem trabalhar, é um aperto na fiscalização. Isso já tem acontecido, que são aquelas denominadas também vulgarmente como leis do pente fino. Então o governo federal tem acirrado mais tanto o deferimento, como ele tem também apertado o cerco na fiscalização. Deixa eu verificar se essa pessoa que recebe o benefício de prestação continuada realmente tem direito a esse benefício. E aí eles têm cancelado muitos benefícios e aí talvez, eu até defendo isso, que eles cancelam de forma incorreta. Por quê? Porque eles notificam, às vezes a pessoa não está mais naquele endereço, não recebeu a comunicação e cancelou. E a pessoa só sabe quando cancelou. Ela tem que ir correndo no INSS. Imagina quem depende daquele um salário mínimo para viver, para pagar o aluguel, para se alimentar. Tá frito, na verdade. Então ele tem que correr atrás. Por isso que é importante deixar atualizados os dados. Isso, você que recebe o benefício de prestação continuada, deixar os seus dados atualizados. Mas isso a reforma não mudou. Então não teve mudança. Não mudou nada, é só uma ressalta para a atualização dos dados. Doutor, professores, aqui eu tenho uns dados 57 e 60, é isso alterou? Na verdade, o que aconteceu? O professor,
E aí nós estamos falando dos professores federais e dos professores da iniciativa privada. Sim. O professor ele se aposentava com 25 anos de trabalho, porque a aposentadoria do professor é uma aposentadoria considerada especial no sentido da atividade que ele faz. E não existia uma idade mínima para esse professor se aposentar. Então imaginemos uma professora que trabalhou por 25 anos dando aula dentro da escola ali, realmente exercendo o magistério. Quando ela completava 25 anos de magistério, de aula, dentro da sala de aula, ela podia pedir aposentadoria. O que acontece com a reforma? Não basta mais ter os 25 anos de magistério, ela tem que somar a esses 25 anos uma idade mínima. Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, Sim. que a idade agora ela implementa e é obrigatória? Sim. Então ele coloca essa idade. A mesma coisa para o professor. Exatamente. Então, assim, 25 anos de contribuição, no caso federal, e aí... E os da iniciativa privada também, então aquelas escolas particulares. Exatamente. E aí 57 anos para a mulher, né? E 25 anos de contribuição. E se você é homem, professor federal ou da iniciativa privada, 60 anos e 25 de contribuição. Agora tem aqui também, doutor, servidores, depois aqui com a nova regra, 25, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. O que é isso? Isso significa, mas antes de responder, só para voltar no caso do professor, para a gente deixar bem claro, imaginemos um professor com a regra atual. Então imaginemos uma mulher professora que começou a trabalhar na sala de aula com 25 anos. Dos 25 até os 50 anos, ou seja, passou mais 25, Sim. ela já tem o tempo. E ela pedia aposentadoria e ela se aposentava com 50 anos de idade. Hoje, com a regra nova, ela não vai poder mais, porque ela vai ter que ter 57. Ela vai ter que esperar mais 7 anos. Então essa é uma espécie de punição, porque ela já tem o tempo de 25 anos, mas ela não tem a idade. Ela precisa ficar mais tempo trabalhando. Então isso é uma das mudanças que você, professor, vai acabar sentindo. Agora, respondendo ao caso do servidor público, ele exige do servidor público, além desses 25 anos que ele fala aí no serviço público, então você presta um concurso público, e nós estamos a falar somente do servidor público, por enquanto, federal, é importante ficar claro, 25 anos de trabalho no serviço público federal, então eu prestei o concurso, passei por um serviço público federal, tenho que ter 25 anos de trabalho. Além desses 25 anos, eu tenho que ter mais 10 num determinado, que você acabou de ler, num determinado cargo. Eu coloquei 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Isso, então, desculpa, são 25 anos de trabalho, 10 no serviço público Sim. e 5 naquele cargo específico, porque você pode mudar dentro do serviço público de cargo. Você tem que ter 5 naquele cargo, 10 no mesmo serviço público, e 25 no total, porque muitas dessas pessoas que estão no serviço público hoje, elas podem migrar da iniciativa privada para o serviço público e aí levar esse tempo do serviço da iniciativa privada para o serviço público. Por isso que pode dar mais do que... Por isso você tem que ter pelo menos 10 no serviço público, mas você pode trazer de outro serviço para o serviço público e vice-versa. Se eu estou no serviço público e passo para a iniciativa privada, eu posso tirar tempo do serviço público e levar para lá, através de um documento chamado CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição. Então, eu posso transitar esses trabalhos de... Então, se eu trabalhei 15 na iniciativa privada e depois mais 10 no serviço público, eu tenho 25 anos que pede para o serviço público. Isso, só que eu tenho que ter 10 anos no serviço público e mais 5 naquele cargo. E tem que ser 5 naquele cargo. Exatamente. Então, eu cumpri. Se eu tinha 15 mais 10, tendo 10 no Isso, cargo, e tem que ter uma idade também. E mais a idade. Não pode esquecer da idade. Né? Que no caso do servidor público, sempre ressaltando que essa primeira, inicialmente, é para o servidor público federal, é o mesmo, é 62 para mulheres e 65 para homens, com exceção aí do que a gente falou de professores também e outras carreiras também, que eu acho que eu até coloquei aqui. Por exemplo, policiais, né? Policiais, federais, eles têm uma... o governo federal, houve até um lobby muito forte no sentido dessas categorias profissionais trabalharem muito fortemente no Congresso para que reduzisse a idade, alegando que os policiais federais, as atividades que exercem o esforço físico ou que têm atividade de risco, teriam que ter uma idade menor. E eles conseguiram aprovar, salvo engano, são 55 anos os policiais, então reduziu bastante, né? Então faz com que eles tenham menos idade
para poder se aposentar. Mas o tempo manteve. Agora, vamos falar de dinheiro, doutor, porque a gente está Vamos lá. falando em tempo e vamos falar da questão da elevação da alíquota, por exemplo, para a contribuição para quem ganha acima do teto. Isso vai mudar? Porque hoje me parece que é de 8% a 11%. Hoje existe no INSS, existe uma alíquota que ela é dividida em 3 faixas salariais, né? Então, hoje ninguém paga mais do que o teto previdenciário. O teto hoje está em R$ 5.839 e alguns centavos, e a alíquota ela vai de 8%, 9% e 11%, dependendo da sua faixa salarial. Com a mudança, a reforma da nova Previdência, essa alíquota hoje começa em 7,5%, com a nova proposta não, com a já aprovada, Sim. E vai até 14%. Isso dentro do teto. Então, imaginemos, a pessoa que pagava em cima do salário mínimo, 8%, em regra ela tem uma redução, vai pagar 7,5%. Mas a pessoa que pagava 8% em cima de uma faixa salarial de R$2.000 e pouco, R$2.500, ela provavelmente vai ter um aumento, não vai pagar mais 8%, vai pagar 9%, 12%, a gente vai ter que analisar as faixas salariais. Ou seja, pode ser que você que ganha aí, por exemplo, entre 3 e 5, o teto é 5.839,45 centavos. Provavelmente vai ser 14%. Provavelmente você vai passar aí de 11% para 14%, ou seja, você vai passar a contribuir mais para o INSS. Sim. Agora, provavelmente, doutor, receber menos, né? Porque essa é uma outra questão importante. Até então, o cálculo que se fazia era de todo o período contributivo e se retirava os 20% contribuições menores, era isso? O que muda? Como é que o cálculo funciona? Você pega as suas contribuições que você efetivou para o INSS, você pegou o número 100% das contribuições, exclui as 20% menores e se utiliza das 80% maiores contribuições. Então, esse é o início do seu cálculo. E aí você vai acrescentando fórmulas matemáticas, verificar se tem fator previdenciário, se não tem, se atingir o sistema de pontos, que é aquele 85, 95, 86, 96, para chegar num salário de benefício e sua renda mensal inicial. Com a nova proposta de previdência, essa que já foi aprovada, o cálculo hoje ele é feito com todas as suas contribuições e não mais com as 80% maiores. Então, hoje você não tem mais o direito de excluir as suas menores contribuições. Eu vejo isso como um movimento ruim para as pessoas que, por exemplo, quando começam a trabalhar, não começam com salário alto. E ninguém começa, Ninguém né? começa. Você que nos acompanha aí, se você começa como estagiário, como antigamente tinha os guardinhas, patrulheiro, você já vai ter que ganhar bastante logo de cara se você quiser aposentar com um valor um pouco maior, porque essas contribuições vão entrar no cálculo e isso prejudica, porque está entrando no cálculo a média baixa, o seu salário mais baixo. Ou pessoas que até começaram bem, porque tem uma família boa, estudar e começou ganhando bem, mas no meio do caminho perdeu o emprego e aí também teve que contribuir com valores menores. A gente encontra muito isso, pessoas que tiveram uma contribuição muito boa, mas por alguma infortúnio da vida, perdeu o emprego, não conseguiu mais contribuir, passa a contribuir com o salário mínimo. E isso entra na média. E antigamente, já digo antigamente, mas a regra antiga autorizava excluir esses 20%. Você podia calcular, deixa eu verificar quais meses aqui eu consigo excluir. E com a regra nova, com a nova Previdência, você não vai poder fazer mais isso. E fazendo essa contribuição com todos os meses, eu entendo que se prejudica muito o contribuinte, prejudica muito esse segurado, que vai ter que se atentar durante toda a sua vida contributiva. Vai ter alteração sim, porque o teto aí é 5.800, mas então por essa conta, doutor, dificilmente vai se atingir o teto, né? Porque para atingir o teto, a pessoa teria que, desconsiderando os 20%, talvez atingisse, mas agora vai ficar mais difícil atingir esse teto de contribuição. Já era difícil atingir o valor mais alto, que é o teto, fazendo essa desconsideração dos 20%. Ainda hoje, com a nova regra, vai ser mais difícil ainda. Além de considerar todas as contribuições, ou seja, 100% dos seus meses contribuídos, você, além de ter a idade, ser homem 65 e ser mulher 62, você tem que ter um grande número de tempo de contribuição, porque você precisa, para dar 100% da sua média, se for homem, por exemplo, além de ter 65 anos de idade, ter pago por 40 anos a Previdência Social. Então você vai ter que ter 65 anos de idade
e ter contribuído por 40 anos. E a mulher vai ter que ter 62 anos de idade e ter contribuído por pelo menos 35 anos de contribuição. Aí o pessoal de casa pode perguntar, ué, mas não aposenta com 15 anos, que eu já ouvi dizer? Aposenta, mas com 15 anos 60%. Não vai ser integral. A gente vai falar dessa regra de transição rapidinho, mas só para entender então, doutor, e é em cima do salário bruto ou tudo descontado é que a pessoa faz a conta? Porque, por exemplo, hoje o teto a gente falou que está em 5.839. Eu só gravei os centavos, 45 centavos. 5.839. Vamos supor que a pessoa hoje ganha R$5.900 bruto, aí talvez ela não vai atingir, né? Mesmo que ela contribua sempre, porque não vai ser o bruto, vai ser o líquido, talvez, né? A contribuição previdenciária, ela nunca vai ultrapassar do teto, salvo dos servidores públicos que ganham mais do que o teto, e aí aquela contribuição vai ser maior. Mas de quem está no regime geral, ela sempre é limitada ao teto. Então, imaginemos uma pessoa que ganha mais que o teto, ela contribui em cima do teto. Então, eu ganho lá R$10.000, mas eu vou contribuir em cima de 5.839,45. Hoje com 11%, depois com 14%. Uma vez que já promulgada, com 14% provavelmente, Exatamente. Porque você já está nesse limite maior. Mas a minha pergunta era assim, geralmente, se eu pego o meu olerite lá, geralmente a contribuição é em cima do bruto ou do líquido? Não, ela vem do seu salário base a título do INSS. Se você olhar o seu recibo de pagamento do seu olerite, ele vai estar lá assim, salário e INSS, salário base do INSS, geralmente então, é o maior. É o maior, é o bruto, bruto, né? Entendi. Então, se você está em dúvida aí nessa conta, só que tem que fazer muita conta, porque não é só se você nos últimos 10 anos ganha pelo teto, ou um pouquinho acima do teto, você tem que ver tudo para trás, quanto foi que você ganhou. Vai ter que analisar todo o período contributivo. Mas e essa regra do 90, como é que é, 90, 100, que você faz aqueles... Essa isso ainda vale? Isso ainda vale. Isso é uma regra que foi criada em 2015, que é uma fórmula de pontos. O que essa regra tenta trazer para o segurado? Ela tenta diminuir o prejuízo que ele teve no decorrer dos anos. Por quê? Porque até 1998 as aposentadorias elas eram integrais, sem nenhuma espécie de redutor. Certo. Em 99 foi criado um redutor chamado fator previdenciário, que ele analisava mais ou menos o seguinte: quanto mais novo eu sou, segundo o IBGE, mais tempo eu vivo, e se eu vivo mais tempo, eu recebo menos. Quanto mais velho eu sou, eu vivo menos tempo, eu recebo mais. Ele faz uma conta aritmética. E esse redutor reduzia muito os valores das aposentadorias. E esse fator previdenciário sempre foi questionado judicialmente, se era constitucional, se não era. Depois veio a questão, eu parei de trabalhar, voltei a trabalhar, contribuiu de novo, não contribuo, desaposentação. E isso foi se questionando, até que em 2015 criou-se a soma dos pontos, que era somar a idade da pessoa, mais o número de anos de contribuição e chegar numa soma, por exemplo, 85 mulher, 95 homem. Se você conseguisse, com a soma da sua idade e o seu tempo de contribuição, atingir mulher 85 pontos e o homem 95 pontos, você aposentaria com valor integral sem fator previdenciário. Então, era uma possibilidade de que você se aposentasse sem a redução daquele fator criado em 99. Ainda vale? Isso ainda vale, isso vai valer porque isso está dentro de uma das regras de transição. Então, vou pegar um exemplo. Se a pessoa tem 52 anos, é uma pessoa que eu conheço aí, 52 anos, e ela tem 30 de contribuição, então ela tem 82 pontos. Para ela aposentar com integralidade, ela seria quantos anos? Se ela é homem ou é mulher? Homem. Então, se é o homem, ele precisa de 96 em 2019. Então, ele está muito longe. Então, o que essa regra... Então, 52 de idade, vamos pôr 50 de idade, 30 de contribuição dá 80. Mas aí o que essa regra traz? Ela traz uma espécie de aposentadoria por idade. Por quê? Ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Esse homem teria que ter 35, ele não consegue com 30, porque o homem tem que ter 35. Então, imaginemos, esse seu conhecido, ele tem que ter 35 anos de contribuição e no mínimo 60 anos de idade. Porque 35 de contribuição com 60 de idade, ele fechava os 95. Isso até o ano passado. Mas ele pode continuar fazendo essas contas ao longo do tempo? Esse ano ele precisaria de 96. Ele vai poder sim ao longo do tempo, porém a regra mudou. A regra de transição agora ela aumenta ano a ano.
Então, até o final de 2019, o que vale é 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. Ano que vem, 2020, 87 e 97. 97 vai aumentando. Depois 88, 98, até chegar a 100 e 105. E aí ela estaciona. Então a gente vai evoluindo nessa regra de transição até 100 e 105. Então a gente essa regra ela vai se estendendo no tempo. Obviamente, para você atingir e poder se utilizar dessa regra, você tem alguns pré-requisitos. Então, você precisa olhar caso a caso e verificar se esse seu colega está dentro, mas pela idade pouca que ele tem, que você está falando, ele não vai conseguir, porque ele está muito longe do Mas aí do ele tempo. não entraria na regra daqueles que chegou o momento de se aposentar com 65 anos e ele espera mais. Vamos supor, ele tem 50, com 30 são 80. Para ele chegar no 100, faltam 20 pontos. Então, sei lá, faltaria 15 anos, não sei, ainda que fosse 20 anos. Em vez dele se aposentar com 65, ele fosse se aposentar com 70, 75. Ele pegaria a integralidade? Então, a gente teria que calcular a média de contribuição dele. Mas, também tem a média de contribuição. Tem a média, mas em regra, para ele, pelo que você está me narrando, é muito mais vantajoso esperar ele fazer 65, porque se nós formos utilizar o sistema de pontos, para ele atingir talvez ultrapasse, então, 67, ele 68. vai estar com mais idade do que os 65, que é o mínimo que ele precisa. E que ele com 65 anos de idade, e se ele continuar contribuindo, como faltam 15, ele já tem 30, ele vai estar com 65 anos de idade e 45 anos de contribuição. Então ele já vai ter ultrapassado todas as exigências, ele vai estar 65 mais 45, então ele já ultrapassou aí. Por isso que você percebeu que para você entrar nessa regra aí, por mais que você tente escapar daqui ou de lá, pelo que a gente percebe na prática é difícil, né? Às vezes é 1 ano, 2 anos, sim, mas assim, tanto a regra dos, como é que chama essa regra de 60? Regra de pontos. A regra de pontos ou pela idade, enfim. Agora uma questão importante, doutor, pois não te cortando, mas já tentando aqui aproveitar o tempo que a gente sabe que é escasso, mas é importante, como é que muitas vezes as pessoas conseguem chegar nessa regra? Muitas das pessoas esquecem, por exemplo, que serviu o Exército. E o Exército, às vezes, 1 ano, 9 meses, e está faltando isso. E você esquece de pedir a certidão para o Exército. Então, você tem que lembrar disso. Muitas pessoas trabalharam em atividades especial. O que é uma atividade especial? Por exemplo, você trabalhou como coletor de lixo. E o coletor de lixo ele é uma atividade especial e cada ano que ele trabalhou, ele tem uma porcentagem a mais. Se homem, 40% a mais, se mulher, 20% a mais. Ou trabalhou como enfermeiro, com produto químico. Então, ele precisa sempre analisar caso a caso e verificar se a vida laborativa dele, se ela tem algum período escondido que ele não está enxergando. O senhor já pegou casos assim no seu escritório? Que Sim, a pessoa chegou e você falou, mas você não... Aí o senhor questiona... Principalmente tempo de exército, muita gente esquece. Aí eu pergunto, eu servi aeronáutica? Então você pode pegar o tempo da aeronáutica. Olha que interessante. Eu trabalhei no município de Carapicuíba. Então você pode pegar uma declaração do município que você trabalhou lá e eu não estava nem lembrava disso. E você pode pedir. Então isso é muito importante. Doutor, para a questão da regra aí 15 e 20, ingresso no mercado após a reforma e depois, né? E essa questão dos 60%, como é que a gente explica isso? Para quem hoje está no mercado, para quem vai entrar no mercado, vou pegar o caso dos homens, 15 anos e 20 anos, porque para quem já está no mercado, o mínimo de contribuição é 15. Para quem vai entrar no mercado, 20, é isso? Quando a gente fala mercado, a gente fala assim, para quem já pagou o INSS pelo menos uma vez. É verdade. Então, para quem já está no sistema de Seguridade Social, o sistema de previdência nossa, ele precisa de 15 anos no mínimo, o homem e a mulher também. Para quem ainda não começou a trabalhar, então imaginemos, eu tenho um filho que ainda não começou a trabalhar, mas quando ele começar a trabalhar, provavelmente vai mudar de novo, porque ele é novinho, mas quando ele começar a trabalhar, já não são mais 15, vão ser 20. Então, para os novos, quem ingressar no sistema a partir da promulgação da reforma da Previdência, não serão mais 15 anos de contribuição. Para homem, será 20 anos de contribuição. 20 anos de contribuição. Bom, o programa está chegando ao final, a gente tem só 40 segundos, mas rapidamente, doutor, dá para a gente explicar? Então, a questão dos 60%. A regra nova agora, vamos pegar para o caso dos homens, 65 anos, se eu já estou no mercado de trabalho, já recolhi o INSS, 20 anos de contribuição, ou se eu começo a recolher agora 15 anos, então com 15 anos eu posso me aposentar com 60% da média do que eu tenho como benefício.
e 2% para cada ano, é isso? Para cada ano de trabalho. Por isso que nós chegamos à conclusão de que, ao final da sua contribuição, você vai ter 40 anos de trabalho se homem para receber 100%, e a mulher vai ter 35 anos de contribuição para receber 100%. E é por isso que fala 40 e 35. 40 e 35. Ou seja, você tem 15, começou a trabalhar com 15 anos, com 30, posso me aposentar? Posso me aposentar. Não, com 20, né? Com 35 poderia me aposentar. Tá, mas aí tem a regra dos 65 também, Tem que analisar a idade também. Aí tem que esperar a idade também. Aí eu posso me aposentar com 60% se eu tiver só... Na verdade, seria 20%. assim, uma mulher com 62 anos de idade e com 15 anos de contribuição, ela pode se aposentar. Só com 60%. Só que ela não vai receber 100% da média, ela vai receber 60%. Nunca vai ser menor que o salário mínimo. Então, se ela vai receber salário mínimo, por exemplo, se sempre o salário dela for mínimo, ela pode pedir o mais rápido, porque ela não adianta ela pagar muito, porque sempre vai ser mínimo. Então, ela tem que fazer esse tipo de análise. Agora, se for mais, ela tem que fazer um planejamento para ver quanto mais ela consegue. Se ela tem que pagar mais, sei lá, 20 anos, mais 5 anos, mais 10 anos. Chegamos ao fim, muito obrigado, doutor Rodolfo, que é advogado previdenciário, mestre em Direito Previdenciário pela PUC aqui em São Paulo. Vai voltar aqui, com certeza, para detalhar mais. E você que nos acompanha, principalmente pelas redes sociais, mande suas questões, suas perguntas, que a gente vai respondendo aqui aos poucos. Muito obrigado pela sua vinda, doutor, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vale a pena. Muito bom com a situação.